Naquela tarde, cheguei em casa mais cedo do que o habitual. Uma sensação estranha me consumia. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir que eu deveria voltar para casa. As reuniões intermináveis e o trabalho no escritório já não faziam sentido. Havia algo mais importante me esperando. Algo que eu não sabia o que era, mas sentia que precisava ir atrás. Quando abri a porta da mansão, a primeira coisa que ouvi foi o grito de Natália, minha noiva. Sua voz, sempre suave e controlada, agora estava cheia de raiva e desespero. Eu congelei por um momento, sem entender o que estava acontecendo. Olhei em direção à sala e vi Natália discutindo furiosamente com Ana, a cuidadora de minha mãe. Ela estava com os olhos lacrimejados, mas não dava sinais de desistir. Minha mãe, Helena, estava em seu canto, na cadeira de rodas, com o rosto pálido e os olhos cheios de medo. Um aperto no peito me fez avançar. Que diabos está acontecendo aqui? Minha voz saiu fria e firme, mas eu sabia que no fundo estava completamente perdido e sem saber o que fazer. O ambiente estava carregado, e eu me sentia como se estivesse prestes a ser engolido por algo que eu não queria ver. Natália rapidamente se aproximou, tentando dar uma explicação rápida. Seu sorriso forçado não passava despercebido. Amor. Amor, você voltou mais cedo. Eu só estava tentando conversar com a Ana sobre algumas mudanças na decoração da casa. Ela foi grosseira comigo. Disse que eu estava tentando desrespeitar a mãe de você. Eu não merecia isso. Eu olhei para ela, sem conseguir acreditar nas palavras. Eu sabia que havia algo errado. Algo muito mais profundo acontecendo aqui. Natália sempre teve uma habilidade em manipular as situações, mas algo nela estava diferente agora. Olhei para Ana, que estava calma, mas com a expressão séria que eu conhecia bem. Ela nunca foi de exagerar ou de se envolver em problemas. Ana respirou fundo e disse, com a mesma calma de sempre: Senhor Caio, eu apenas tentei proteger a senhora Rita. Quando ouvi Natália, sugeri que a senhora deveria ser mandada para um asilo e o quarto dela transformado em um closet. Eu não pude ficar calada. Isso não é justo com ela. A raiva em Natália se intensificou. Isso é mentira. Ela está inventando tudo. Está tentando me fazer de vilã, querendo destruir a minha reputação. Eu jamais faria algo assim. Natália perdeu o controle. A fachada de calma desapareceu completamente. Minha mãe, com os olhos inchados de tanto chorar, olhou para mim e com a voz trêmula e cheia de dor falou: Caio, ela realmente disse isso. Disse que, quando casássemos, ela seria dona da casa, e que eu teria que me mudar para um asilo. Eu fiquei tão arrasada. As palavras de minha mãe me atingiram com uma força imensurável. Era como se tudo o que eu acreditava, todas as decisões que havia tomado, caíssem por terra em um único instante. Eu olhei para Natália, esperando alguma reação que pudesse aliviar a pressão crescente em meu peito. Mas não havia explicação convincente. Ela estava apenas pálida, com os olhos arregalados, claramente sem saber o que dizer para sair da situação. O silêncio se estendeu, e eu fiquei ali, paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. Foi então que percebi, pela primeira vez, que algo dentro de mim havia quebrado. Eu não podia mais continuar como uma pessoa que não era sincera, que não se importava com o bem-estar de minha mãe, e que, claramente, havia manipulado minha confiança por tanto tempo. Com a voz embargada, eu olhei para Natália e disse, sem hesitar: Chega, Natália. O nosso relacionamento terminou aqui. Não há mais nada entre nós. Ela ficou estática, com os olhos arregalados, claramente chocada com a rapidez da minha decisão. Eu senti um peso imenso cair sobre mim, mas ao mesmo tempo, uma leveza que eu não podia ignorar. Era o fim de um ciclo, e o início de algo que eu ainda não sabia o que era. Mas sentia que seria algo diferente. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Depois de Natália sair, eu me sentei ao lado de minha mãe, tentando entender o que havia acontecido. Tentando encontrar palavras que pudessem aliviar a dor dela, mas não havia palavras que pudessem fazer isso. A tristeza de minha mãe era palpável, e o vazio que eu sentia era um reflexo do que ela estava passando. Mãe, por que você nunca me disse nada sobre isso? Eu perguntei, com a voz falhando. Estava chocado por ela ter suportado tudo isso sozinha, sem me contar nada, sem tentar me alertar. Minha mãe, com os olhos cansados, segurou minha mão com firmeza. Caio, eu não queria ser um fardo para você. Você parecia tão feliz com ela, eu não queria te incomodar. Mas agora vejo que fiz mal. Eu devia ter falado antes, mas eu pensei que, de alguma forma,
Vocês dois iam se entender. Aquelas palavras partiram meu coração. Como pude ser tão cego? Como pude deixar que alguém me manipulasse assim? Enquanto minha mãe, a pessoa que mais me amava, sofria em silêncio, eu olhei para ela, sentindo a dor que ela tinha guardado por tanto tempo. Eu sabia que precisava mudar, precisava começar a valorizar as pessoas certas, as que realmente se importam comigo e com minha família. A partir daquele dia, comecei a reorganizar minha vida. Deixei de lado muitas das viagens de trabalho desnecessárias e passei a voltar para casa mais cedo, sempre ao lado de minha mãe. Ela merecia ter meu apoio, e eu precisava estar ao seu lado mais do que nunca. Eu também comecei a olhar para Ana de uma maneira diferente. Ela sempre foi mais do que apenas uma cuidadora para minha mãe. Ela estava ali por um motivo maior, algo que eu não havia reconhecido até então. Ana não era apenas uma mulher dedicada ao trabalho. Ela era alguém com um caráter forte, uma mulher que sabia o que era certo e estava disposta a lutar pelo que acreditava. Eu passei a conhecê-la de uma forma que nunca havia feito antes. Não era apenas por sua competência em cuidar de minha mãe, mas pela pessoa que ela era por dentro. Ela, com seu sorriso discreto, sua força de vontade e sua dedicação, passou a ser uma presença reconfortante em minha vida. Algumas noites após o jantar, quando minha mãe já estava descansando em seu quarto, Ana e eu conversávamos por horas. Eu aprendi mais sobre ela, sobre sua vida, seus sonhos e os sacrifícios que ela fez por sua família. A forma como ela cuidava de minha mãe, sem esperar nada em troca, me fez admirar ainda mais sua coragem e sua generosidade. Em uma dessas conversas, eu perguntei a Ana sobre seus próprios sonhos. Você já pensou em fazer algo por si mesma, Ana? Como um curso ou um projeto que seja seu? Algo que realmente te faça feliz. Ela olhou para mim como se eu tivesse tocado em um ponto sensível. Eu sempre quis ser enfermeira, Caio. Mas eu tenho responsabilidades. Meus pais precisam de mim e eu não tenho condições financeiras para realizar esse sonho. Então, meu maior desejo se tornou cuidar de outros. Porque isso é o que posso fazer. Eu sabia que aquela resposta não era definitiva. Eu sabia que Ana tinha muito mais potencial do que ela estava deixando transparecer. E a ideia de ajudá-la a realizar esse sonho se tornou algo importante para mim. Eu sabia que ela merecia mais. Merecia a chance de conquistar seus próprios objetivos. E assim, sem hesitar, eu me ofereci para ajudá-la. Ana, eu posso ajudar você a estudar, financiar seu curso de enfermagem. Eu sei o quanto isso é importante para você. E você merece a chance de ser mais do que isso. Eu acredito em você. Ela ficou surpresa, quase sem palavras. Caio, eu não sei como agradecer. Mas será mesmo possível? Sim, eu disse, com convicção. Eu acredito que você pode conquistar qualquer coisa que desejar. E eu estarei aqui para apoiar você. Aquele foi um momento decisivo para nós dois. A partir daquele instante, Ana e eu começamos a perceber que nossa relação estava se tornando algo mais profundo. Não apenas uma relação de empregador e empregado, mas uma amizade genuína, baseada na confiança e no respeito. Eu sabia que minha vida estava mudando, e aquela mudança estava acontecendo bem diante de meus olhos. E, N4. Isso, o vazio que eu sentia, começou a desaparecer. Eu sabia que ainda havia muito a fazer, que as coisas não seriam fáceis, mas agora eu tinha um propósito claro. Eu estava começando a encontrar a verdadeira felicidade, não em coisas materiais ou na aprovação dos outros, mas na sinceridade dos relacionamentos, no amor incondicional e na verdadeira dedicação. As semanas seguintes à minha decisão de terminar com Natália passaram rapidamente, mas ao mesmo tempo, eu senti cada dia como uma luta silenciosa, mas ao mesmo tempo, uma libertação. Com Natália fora da minha vida, eu comecei a dar mais atenção ao que realmente importava. Minha mãe, Rita, e a mulher que estava ao meu lado todos os dias. Ana, quando me dei conta de como a minha vida estava descomplicada, sem as pressões externas de um relacionamento que nunca deveria ter começado. Percebi também o quanto eu havia negligenciado a verdadeira conexão com as pessoas que realmente me importavam. Cada manhã, ao acordar, minha primeira prioridade era estar ao lado de minha mãe. Eu passava mais tempo com ela, conversando sobre a vida, trazendo suas lembranças à tona, e tentando de alguma forma devolver a ela um pouco da paz que ela havia perdido no acidente. Helena, por sua vez, estava sempre ali, pronta para ajudar e a oferecer o apoio necessário, não só a Rita, mas também a mim, sem esperar nada em troca. Sua dedicação foi o que mais me tocou. Ana não estava apenas cuidando de minha mãe. Ela também estava me ajudando a me encontrar novamente, a perceber o que realmente importava. Com o tempo, eu comecei a perceber algo muito maior.
Eu estava desenvolvendo sentimentos por Ana. Sentimentos que iam além da gratidão. Cada resto dela, cada sorriso discreto, me tocavam de uma maneira que eu não sabia explicar. Ela era forte, mas ao mesmo tempo sensível. Ela estava sempre disposta a cuidar, mas não fazia isso de forma submissa. Havia uma força inata nela, que me atraía sem eu perceber, num dos nossos jantares tranquilos. Depois de um longo dia, enquanto minha mãe descansava em seu quarto, Ana e eu estávamos sentados na sala, compartilhando um café quente. A noite estava fria, e a conversa se desenrolava naturalmente, como sempre acontecia entre nós. Foi nesse momento que comecei a pensar em como ela, com toda a sua dedicação, tinha colocado seus próprios sonhos em segundo plano para cuidar de minha mãe. Eu já sabia que ela tinha sonhos, mas agora, mais do que nunca, eu queria ajudá-la a Alcan, a Lozanana. Eu estive pensando. Comecei, sem saber exatamente como as palavras sairiam da minha boca. Eu sei que você tem tantos sonhos, tantas coisas que gostaria de realizar. Você sempre fala sobre o que gostaria de fazer, mas eu sinto que você nunca teve a chance de realmente seguir esses sonhos. Bem, eu quero mudar isso. Ela me olhou surpresa, mas sem dizer nada. Seus olhos refletiam uma mistura de surpresa e curiosidade, como se ela não soubesse exatamente como reagir. Eu sei que você sempre colocou a família em primeiro lugar, sempre se sacrificando pelos outros. Mas eu não acho que você deva deixar seus próprios sonhos para trás. Você tem talento, Ana. Você merece fazer algo por você mesma. Você sempre foi tão dedicada, tanto à minha mãe quanto aos outros. Por que não pensar em algo para si? Ela olhou para o café por um momento, pensativa. Eu podia ver que ela estava refletindo sobre minhas palavras, mas ao mesmo tempo, havia algo em seu olhar que me dizia que ela não acreditava totalmente em sua própria capacidade de realizar algo para si mesma. Eu sempre achei que não tivesse essa chance. Caio, ela disse baixinho, com um tom de voz que me fez perceber que ela realmente não acreditava no que estava dizendo. Meus pais, minha responsabilidade com eles, minha vida aqui, eu nunca pensei que pudesse fazer algo além disso. Eu a olhei com seriedade, com uma certeza que eu não sabia que possuía até aquele momento. Ana, eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu vejo o quanto você é capaz. Você pode seguir sua carreira, realizar seu sonho. Não precisa ser só uma cuidadora. Você é muito mais que isso. Eu quero te dar uma chance. Eu sabia que, ao falar essas palavras, estava comprometendo-me de uma forma que nunca havia feito antes. Eu queria que ela soubesse que ela merecia mais do que apenas ser uma cuidadora dedicada. Eu queria que ela soubesse que havia alguém disposto a ajudá-la a seguir seus próprios sonhos. Eu não estava falando apenas por falar. Eu acreditava nela. Ela me olhou, ainda incrédula, como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Depois, com uma pequena risada nervosa, ela respondeu: Eu não sei o que dizer. Caio? Isso parece um sonho muito distante para mim. Eu não tenho recursos, não tenho nada além da minha dedicação. Eu toquei sua mão de forma suave, tentando transmitir o quanto minhas palavras eram sinceras. Eu posso te ajudar, Ana. Eu quero ver você feliz, porque você merece. Eu vou financiar seu curso, te ajudar com tudo o que for necessário, para que você se torne o que sempre sonhou. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos vidrados nos meus, como se tentasse encontrar alguma mentira em minhas palavras. Mas ela não encontrou. Eu sabia que o que eu estava oferecendo não era só uma oportunidade para ela, mas também uma forma de mostrar que a confiança que ela havia colocado em mim não era em vão. Eu estava disposto a dar algo em troca de tudo o que ela fez por mim e por minha mãe. Eu não sei o que dizer. Ana finalmente disse, com a voz trêmula. Eu nunca imaginei que teria uma oportunidade assim. Você merece isso, Ana, respondi, sentindo o peso de minhas próprias palavras. Agora é a sua vez. Eu quero te ver realizar tudo o que sempre quis. A conversa terminou com um silêncio confortável entre nós. Não era necessário mais nada. Eu sabia que de alguma forma aquele momento estava selando um novo capítulo em nossas vidas. Eu queria que ela soubesse que eu estava ali, disposto a ajudá-la a alcançar seus objetivos. Nos dias seguintes, comecei a agir. Eu me comprometi a ajudá-la com a inscrição na faculdade e com um planejamento financeiro para que ela pudesse estudar, sem se preocupar com os custos. Ana estava hesitante, é claro. Ela sempre foi muito modesta e nunca acreditou que alguém faria algo por ela sem esperar algo em troca. Mas eu estava determinado, queria que ela soubesse que o que eu estava fazendo era por ela, sem segundas intenções, apenas porque eu acreditava em seu potencial.
A mudança de Ana foi gradual, mas notável. Aos poucos, ela se abriu mais, e o brilho nos olhos dela foi ficando mais evidente. A mulher que antes se escondia atrás de sua dedicação aos outros, agora começava a se permitir sonhar e pensar em si mesma. Cada pequeno passo que ela dava em direção ao seu futuro me deixava mais orgulhoso. Foi em uma dessas noites, quando estávamos sentados no jardim após o jantar, que algo mudou em mim. Eu olhei para ela, com a luz suave da lua, refletindo em seu rosto, e percebi que o que eu sentia por ela não era apenas gratidão, era algo muito mais profundo. Eu não sabia exatamente quando isso havia começado, mas naquele momento eu sabia com certeza que eu amava a Ana. Eu não sabia como dizer isso, mas precisava que ela soubesse o quanto ela era importante para mim, mais do que qualquer outra pessoa em minha vida. Ana, eu disse, minha voz falhando um pouco, eu não sei como expressar o que sinto por você. Você tem sido incrível, não só para minha mãe, mas também para mim. E mais do que isso, você tem sido uma grande fonte de inspiração. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu não posso mais ignorar o que sinto. Eu me apaixonei por você. Ela olhou para mim, surpresa, e por um momento eu pensei que ela fosse dizer algo para me afastar. Mas em vez disso, ela sorriu timidamente, e a resposta dela foi tudo o que eu precisava ouvir. Eu também, Caio. Ela respondeu suavemente. Eu só não sabia como me sentir sobre isso. Mas agora, eu sei que você tem sido uma parte tão importante da minha vida. A partir desse momento, tudo se tornou mais claro. Eu sabia que nós dois estávamos prontos para dar o próximo passo. Não apenas como amigo e cuidador, mas como algo muito mais profundo. E enquanto olhávamos para o futuro, sabíamos que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Naquela noite, ao olharmos para as estrelas, nós dois entendemos que a vida nos havia dado uma segunda chance. E agora, ao lado de Ana, eu estava finalmente começando a entender o verdadeiro significado de amor, confiança e parceria. Os dias se passaram com uma sensação de renovação, como se eu tivesse encontrado um novo propósito na vida. Eu e Ana, depois de tantas conversas sinceras, começamos a entender que nossa relação estava se transformando em algo mais profundo. O vínculo que tínhamos antes, fundamentado na amizade e no respeito, agora se tornava algo novo, algo que nem eu, nem ela, conseguíamos prever. A atração que eu sentia por ela crescia a cada dia, mas havia algo mais envolvido. Era a admiração, o respeito por sua força, por sua dedicação incansável. E agora, também, por sua coragem de se abrir para novas possibilidades. Helena, minha mãe, acompanhava tudo com os olhos atentos e com a sabedoria de quem já viveu muitas experiências. Ela via as mudanças em mim. Via a transformação em Ana. E ela sabia, como só uma mãe sabia, o que o amor verdadeiro significava. Ela me apoiava completamente, sorrindo, sempre que via a Ana se aproximando. Eu sabia que minha mãe se sentia aliviada em ver que eu havia encontrado alguém que não só cuidava de mim e de ela, mas que também me fazia sentir vivo novamente e Quan. Isso, Ana estava se dedicando com afinco ao curso de enfermagem, que eu a havia ajudado a iniciar. Era incrível ver o quanto ela estava determinada. Ana estudava com afinco, fazia os estágios práticos, e ainda encontrava tempo para estar ao lado de minha mãe. Suas conquistas começaram a se tornar visíveis em sua postura. Ela estava mais confiante, mais segura de si mesma. E eu, como sempre, estava ao lado dela, apoiando a cada passo. O tempo foi passando, e nossa relação foi ficando mais sólida, mais firme. Um amor silencioso, mas genuíno. Ana não era apenas minha parceira de vida, mas também minha amiga, minha companheira. Ela nunca pediu nada em troca, mas suas ações, sua dedicação e carinho me mostraram que o que eu sentia por ela era muito mais do que simples gratidão. Era amor. Em uma tarde tranquila, quando Ana chegou em casa depois de uma prova importante da faculdade, ela se jogou no sofá, visivelmente cansada, mas com um sorriso no rosto. Eu sabia o que aquilo significava. Aquele sorriso era a prova de que ela estava indo bem. E eu me senti imensamente orgulhoso. O quanto eu queria que ela soubesse, o quanto eu a admirava, o quanto ela significava para mim. Como foi a prova? Eu perguntei, me aproximando e sentando ao seu lado. Ela suspirou e olhou para mim com um sorriso cansado, mas genuíno. Foi difícil, Caio, mas acho que fui bem. Só quero descansar um pouco agora. Ela se recostou em meu ombro, e eu a abracei de forma protetora, com a sensação de que, por um breve momento, o mundo ao nosso redor desaparecia,
Eu não queria apenas ser um apoio para ela. Eu queria que ela soubesse o quanto ela era importante para mim, não apenas porque ela era dedicada e cuidava de minha mãe, mas porque ela estava construindo sua vida, seus sonhos, algo que eu sabia que ela nunca imaginou ser possível. Ela estava se reinventando, e eu estava acompanhando isso de perto. Cada passo, cada conquista, como se fosse minha também. Enquanto a noite caía, e a casa se enchia de um silêncio reconfortante, eu percebi o quanto aquela rotina simples se tornou tão importante para mim. Não havia mais a pressa do mundo lá fora, nem a pressão de ser alguém que eu não era. Agora, eu estava em paz. E essa paz só era possível ao lado de Ana. Caio, tem algo que eu preciso te contar, Ana disse, quebrando o silêncio. Ela se afastou um pouco, como se preparasse para falar sobre algo sério. Eu a olhei com atenção. Que aconteceu, Ana? A inquietação começou a se formar dentro de mim. Eu sabia que ela estava prestes a revelar algo importante, algo que talvez mudasse o rumo das nossas vidas. Ela me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar de imediato. Eu recebi uma proposta para trabalhar em um hospital na capital. É uma grande oportunidade, Caio. Eu sempre quis me especializar em atendimento de emergência. E essa é a chance que eu estava esperando. Mas eu não sei se devo ir. Eu não quero te deixar. Não quero ir tão longe. Eu sei que minha família precisa de mim. E eu também não quero te deixar sozinho. Naquele momento, a palavra distância me cortou o coração. Eu sabia o quanto ela desejava aquela oportunidade. Mas também sabia que isso significava uma grande mudança em nossas vidas. Eu não queria que ela fosse, mas ao mesmo tempo, sabia que ela merecia realizar seus sonhos. Isso era o que ela sempre quis. E eu não poderia ser o obstáculo. Eu sei o quanto isso é importante para você, disse eu, tentando manter a voz firme, mas meu coração estava apertado. E eu não quero que você perca essa chance. Você trabalhou tanto por isso, Ana. Eu te apoio totalmente. Se for isso que você quer, eu quero que você vá. Mas saiba que, independentemente de onde você esteja, eu estarei ao seu lado. Ela olhou para mim, com os olhos marejados, mas um sorriso tímido se formou em seus lábios. Eu não sei o que faria sem você, Caio. Você me ajuda a ver além, me dá forças para seguir meus sonhos. Eu nunca imaginei que pudesse ter algo assim, algo tão real, tão forte. Te amo. Eu a abracei com força, sentindo o peso das palavras dela. Eu também a amava. Eu sabia que, independentemente de onde a vida nos levasse, nós sempre teríamos um ao outro, mesmo que a distância se colocasse entre nós. O amor que havia crescido entre nós seria mais forte do que qualquer obstáculo. Nós tínhamos algo que poucas pessoas têm. Algo que vai além do físico. Algo que se construiu ao longo do tempo, com cuidado e paciência. Nosso amor era um amor silencioso, mas imensamente profundo. Naquela noite, quando ela finalmente adormeceu ao meu lado, eu fiquei pensando no que o futuro nos reservava. A vida nem sempre segue o caminho que planejamos. Mas eu sabia que, com Ana ao meu lado, eu estava pronto para qualquer coisa. O que mais poderíamos querer? Senão o amor genuíno, o apoio mútuo e a compreensão de que, juntos, éramos mais fortes? O futuro era incerto, claro, mas uma coisa era certa para mim. Eu havia encontrado o verdadeiro significado de felicidade. Não era algo que pudesse ser medido em riqueza ou status, mas no simples ato de cuidar e ser cuidado. O verdadeiro amor não exigia grandiosidade, mas sim momentos compartilhados, risadas e até mesmo as lágrimas. Porque eram esses momentos que nos uniam de uma forma que nada mais poderia a vida. Agora, parecia ter sentido novamente. Embora houvesse desafios à frente, eu sabia que com Ana seria possível enfrentar qualquer dificuldade. Juntos, éramos completos. E por mais que o futuro fosse incerto, eu sabia que ao seu lado, o amanhã não importava tanto quanto o que vínhamos construindo no presente. Quando a manhã seguinte chegou, ela estava decidida a seguir seus sonhos, e eu estava pronto para apoiá-la em cada passo. O futuro nos aguardava. E juntos, nós o enfrentaríamos. Sem medo, com coragem e com um amor que nos tornava mais fortes a cada dia. E, assim, começamos um novo capítulo de nossas vidas, onde, mesmo com as incertezas, sabíamos que teríamos tudo o que precisávamos: amor, apoio e confiança mútua.